E outra coisa, irmãos, Deus gosta de crente fiel. Porque Deus sabia e sabe, conhece o coração do Moisés. Agora, não tenta enganar a Deus, porque a Deus não se engana. Né? Se prometer, cumpre o seu voto. Seja fiel, porque Deus é fiel para conosco. Seja fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Amém? Oremos, maravilhoso e eterno Deus. Pai Santo, estamos à tua presença. Senhor, diante de todos os louvores, levantamos a ti, Pai. Agora, Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos. Usa alegre das suas imitações. Fala conosco, enche-nos do teu poder, da tua graça, da unção do teu Espírito. Abre os céus mais uma vez e derrama sobre nós o teu poder, a tua graça, a tua unção. E nós ouvimos a tua voz. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Nós te agradecemos. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, é um texto muito conhecido dos estudiosos da palavra de Deus, que fala sobre o vaso do oleiro. E logo após também abre as vossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20 e 21. Oh, graças a Deus. Jeremias 18, do 1 ao 6, e 2 Timóteo, capítulo 2, do 20 ao 21. Amém. Antes de estar fazendo a leitura da palavra de Deus, queria estar parabenizando meu irmão mais velho, Josias, que está completando mais um ano de idade nesse dia. Quero falar para ele que tenho orgulho de ser irmão dele, de aprender aos pés dele. Posso me atrever a falar que eu sou um dos discípulos de Josias. Eu sou um dos, não sou o único. Muitas pessoas olham para ele e veem a referência espiritual dele. Muitas pessoas no Brasil e outros vários lugares, até o dia de hoje, quando estão passando por alguma dificuldade, algum problema, por reconhecer nele a unção de Deus, a sabedoria, a vida do céu, liga, conversa com ele, pede uma direção, pede uma força para ele, reconhecendo nele a unção de Deus e a sabedoria do alto. Então, que Deus continue abençoando ele. Eu queria deixar para ele alguns versos. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 20, diz assim. A partir do versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixe de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Deus continua abençoando meu irmão. E vamos ler a palavra de Deus agora. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, uma grande casa não somente há vasos de ouro e de prata,
mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para todo o uso do Senhor, para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, mais uma vez estamos na tua presença para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Estamos diante agora para a tua palavra e pedimos e rogamos, Pai, que o Senhor continue falando conosco. Precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Continua conosco, renova-nos nessa noite pela revelação da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oh, bendito. Oh, glória a Deus. O primeiro texto que nós lemos fala a respeito de uma palavra de Deus, de uma profecia. Deus se manifestando na terra para um homem chamado Jeremias. Jeremias, que a Bíblia fala que ele era filho de Ilquias, morava numa cidade sacerdotal chamada Anatote. A palavra Anatote significa resposta. Então, Jeremias ali, naquela cidade, a Bíblia e os historiadores nos relatam que aquela cidade era uma cidade que era cheia, que era habitada somente por sacerdotes. Ali era constituída a faculdade de profeta, a faculdade de sacerdote, melhor dizendo. Então, os sacerdotes e aqueles que queriam ser sacerdote, aqueles que tinham o chamado para ser sacerdote, cresciam naquela cidade, aprendendo para se tornar sacerdote. Então, Jeremias aprendeu ali, estudou ali, com o objetivo final de se tornar um sacerdote. Então, como ele vai estudando, ele vai crescendo até chegar na idade aproximadamente de 30 anos, que é a idade normal para os judeus, para pôr em prática o seu ministério, para pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Então, Jeremias, como faz ali 30 anos, Deus se manifesta para ele e diz assim: ei, Jeremias, eu não te chamei para ser um sacerdote, eu quero que você seja um profeta. E aqui nós aprendemos a primeira coisa, que nós podemos até pensar que nós somos uma coisa, nós podemos até estudar para ser uma coisa, mas o que vai fazer a diferença nas nossas vidas é aquilo que Deus tem para nós, é aquilo que Deus acha que nós somos, é aquilo que Deus quer que nós chegamos. Talvez você está estudando para ser alguma coisa, talvez você está pensando em ser uma coisa, talvez você pensou, cresceu, ouvindo do seu pai, ouvindo da sua mãe, ouvindo das pessoas que estão ao seu redor, que você será uma coisa, mas eu quero te dizer, a última palavra é de Deus, é Deus que bate o martelo para manifestar, para dizer aquilo que você será. Deus disse para ele: Jeremias, eu te chamei para ser um profeta, antes que a tua mãe te formasse, eu te escolhi, e antes que ela te concebesse, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Glória a Deus. A palavra Jeremias significa Deus estabelece. Então Deus estava estabelecendo na vida de Jeremias o seu ministério, para quem ele iria pregar, mas Deus também estabelece na vida de Jeremias qual será o conteúdo da sua profecia, qual será o objetivo final das suas profecias, das suas mensagens, das mensagens que Deus manifestava para ele passar, para ele dizer ao povo de Judá. Nós vemos no capítulo 1 que Deus fala: Jeremias, hoje eu te coloco nas nações, nos reinos, para destruires, para arruinares, para derrubares, para deixar tudo destruído, para edificar e para plantar. De 100%, se nós fizermos uma comparação de 100% do conteúdo profético, 80% das profecias que Deus dava para Jeremias eram mensagens duras, era mensagem de exortação, era mensagem
sua própria família desfazia aquilo que Jeremias fazia. Jeremias pregava assim, a família dizia não. Ele pregava não, a família dizia sim. Por quê? Porque Jeremias, ele tinha compromisso com a profecia que Deus mandou ele entregar. Às vezes você sendo um profeta, Deus te dá uma mensagem que às vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas você entrega porque você é fiel ao ministério que Deus te entregou. E muitas pessoas às vezes viram as costas, falam de você, mas não se preocupe, o mesmo Deus que te deu força para profetizar é o mesmo Deus que se responsabilizará para realizar e para confirmar a profecia que saiu da tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 18 que nós lemos, nós vemos mais uma das profecias duras, mais uma das profecias de despertamento. No contexto do capítulo 18, você verá que Judá estava desviada, estava se desviando do caminho do Senhor. Então Deus agora vem com a palavra na terra e fala: Jeremias, fala para o meu povo que ele tem que se purificar das iniquidades, ele tem que se afastar dos pecados, ele tem que se afastar das vaidades. É muito importante nós conhecermos isso, que a palavra vaidade na Bíblia não significa roupa, não significa brinco, não significa cabelo cortado, não significa calça. A palavra vaidade na Bíblia significa sopro, aquilo que passa de uma velocidade máxima, aquilo, uma coisa efêmera, uma coisa que não tem duração. E quando a palavra vaidade aparece na Bíblia, está falando sobre seguir outros deuses, adorar a outros deuses. Por isso que a palavra vaidade, no contexto do Antigo Testamento e também no Novo, fala de vaidade de uma forma poderosa e de uma forma muito impetuosa, veemente, mas não significa a roupa, o estado da pessoa se vestir, andar, mas sim ao adorar a outros deuses. Então Judá tinha se desviado dos estatutos, da lei, dos mandamentos do Senhor, e tinha entrado nas vaidades, nos costumes dos outros deuses. E agora Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu tenho uma mensagem dura para você entregar para Judá, mas antes de você entregar essa mensagem, eu vou fazer você sentir essa mensagem. Amém. Eu vou fazer você entender o que significa essa mensagem. Porque o profeta, ele sente aquilo que Deus sente. Se Deus está irado, o profeta está irado. Se Deus está com amor, o profeta está com amor. Se Deus está irado com o povo, Deus se manifesta pelo profeta com ira. Porque ira é um sentimento que é de Deus, não do diabo. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Então, quando Deus fala para Jeremias: eu tenho uma palavra de despertamento para esse povo, mas primeiro, Jeremias, eu quero que você entenda, para você saber aplicar a revelação que eu estou te dando. Amém. Aí começa aquilo que está escrito no capítulo 18, no verso 2. Deus diz para ele: Jeremias, levanta-te. Amém. A primeira coisa que Deus disse para Jeremias: levanta-te. Graças a Deus. A expressão levanta-te no original significa dispõe-te, coloca-te à disposição. Deus, quando se manifesta para Jeremias, está falando: Jeremias, dispõe-te, se coloca na posição, se coloca naquilo que eu quero que você faça. Oh, graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Essa expressão levanta-te é muito usada na Bíblia. Quando Ezequiel, depois de ter recebido uma vasta revelação, grandes visões do Senhor às margens do rio Quebar, a Bíblia diz que ele não aguenta com tamanha revelação da glória do Senhor e cai. E Deus fala com ele: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Põe-te de pé é a posição da batalha, é a posição do profeta. Amém. Levanta-te. Mas Deus prossegue e diz assim: agora desce a casa do oleiro. Perceba que aqui há um paradoxo, uma palavra contraditória, porque Deus manda ele levantar e logo em seguida manda ele descer. Levanta-te e desce a casa do
Amém. Colocar na posição que Deus quer. Entender aquilo que Deus quer te revelar. Às vezes, para nós entendermos tamanha revelação do Senhor, nós precisamos nos levantar, nos colocar na disposição do Senhor, mas também se inclinar para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Aleluia. Mas Deus prossegue e diz assim: levanta e desce à casa do oleiro. E qual o objetivo da ida à casa do oleiro? E eis, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando Deus manda você se levantar, quando Deus manda você descer, quando Deus manda você ir na casa do oleiro, é porque Ele quer fazer você ouvir as palavras dele. Deus quer se manifestar para você. Deus quer te mostrar uma coisa que você ainda não viu. Deus quer te falar uma coisa que ainda você não ouviu. Deus quer fazer você conhecer uma coisa que você ainda não conhece. Louvado seja Deus. Mas se nós fizermos uma exegese da palavra casa do oleiro, exegese é a interpretação do texto em si, aquilo que o tradutor, aquilo que o escritor quer que verdadeiramente nós entendamos com a interpretação da palavra. A palavra casa do oleiro no original é campo do oleiro. Esse campo do oleiro ficava ao sul de Jerusalém, e ao redor do campo do oleiro havia um vale conhecido como Vale dos Filhos de Inom, que no hebraico é Geema, que é uma tipologia do inferno. Por quê? Porque lá era um lugar de lixo, e as pessoas levavam lixo para ser queimado, então o fogo lá era constante. Então, para Jeremias sair do lugar onde ele estava para chegar à casa do oleiro, ele tinha que passar pelo vale. Às vezes, para você chegar na casa do oleiro, você tem que enfrentar algumas dificuldades. Às vezes, para você ouvir as palavras do Senhor, você tem que enfrentar algumas dificuldades. Mas não se preocupe, depois do vale, Deus se manifestará para você. Deus fará você ouvir a voz dele de forma poderosa. Louvado seja Deus. Nós vemos que a expressão levanta-te e desce não aparece somente aqui. Quando você lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, no capítulo 8, Deus se manifesta para Filipe. Que Filipe é esse? Um dos sete diáconos que foi separado pelos apóstolos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Estava em sua casa. O anjo do Senhor se manifesta para ele e diz: Filipe, levanta-te e vai para o caminho que desce para Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Por quê? Porque lá tem pessoa precisando de você. Amém. E quando ele chegou lá, ele depara-se com o eunuco. O eunuco que veio participar de uma festa, tinha comprado alguns pergaminhos, estava em cima de sua carruagem lendo os pergaminhos, mas uma observação: ele não entendia aquilo que ele lia. Então, quando Felipe desce a faixa de Gaza, que era o lugar onde o eunuco estava, Deus fala para Felipe: ajuda este homem a interpretar essas coisas. Amém. Mostra para ele, ensina para ele, revela para ele aquilo que ele está lendo. Nós entendemos que às vezes nós temos que se levantar, nós temos que descer para ajudar outras pessoas. Aleluia. Tem muito eunuco na faixa de Gaza com a Bíblia na mão, mas não entende nada. E Deus está chamando Felipe, porque Felipe tem palavra de sabedoria para revelar aquilo que o outro não entende. Deus está levantando Felipe para descer até a faixa de Gaza, para poder ensinar as coisas para os eunucos. Porque não adianta ter a palavra na mão se você não entende nada. Não adianta ter a arma na mão e não souber usar. Então Deus levanta pessoas para ensinar a pessoa a usar. Amém. Como foi ensinado hoje, o ministério do doutor.
aquilo que cava que está escondido, é aquele que vai na fonte do problema. Jeremias, levanta-te e desce, e vai à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias foi, e no versículo 3 diz assim: e desci à casa do oleiro, ou seja, então eu obedeci a ordem do Senhor. Sem obediência, não ouvimos coisa nenhuma de Deus. E eis que ele estava lá, fazendo as suas obras, fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, ele observou 3 coisas. Primeiro, eis que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro, a casa do oleiro, o campo do oleiro, era o lugar onde o oleiro pegava o barro. O oleiro ia no rio, nas margens do rio, onde ficavam os melhores barros, as melhores lamas, as melhores areias misturadas com água. Pegava aquele barro, levava, trabalhava, purificava e levava para a casa do oleiro para fazer um vaso. Então, como Jeremias chega lá, ele percebe que o oleiro tinha pego o barro e colocado sobre as rodas. E as rodas giravam. E no decorrer que as rodas giravam, as mãos do oleiro iam modando o barro até ele se formar em um vaso. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro, as rodas simbolizam as dificuldades na vida do cristão, dificuldades que Deus permite para o cristão ser moldado segundo a vontade de Deus. As rodas, no literal, que o oleiro usava, eram 2 rodas, a roda de baixo e a roda de cima. Com a roda de baixo, ele movia com os pés, o oleiro movimentava os pés e rodava a roda de baixo. No decorrer que a roda de baixo ia girando, o ferro ligava com a roda de cima e também ela girava, e o barro que estava em cima da segunda roda era moldado pelas mãos do oleiro. Amém. As rodas simbolizam as dificuldades, as provações, as lutas da vida. E o oleiro simboliza Deus. E as mãos que moldam simbolizam as mãos de Deus nos moldando. Amém. No meio da prova. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você é um barro, mas para você chegar na posição de vaso, você tem que ser moldado. Glória a Deus. E como Deus vai nos moldar? Através da circunstância da vida. Amém. Através daquilo que Ele permite que nós passemos. Amém. A roda girava, e no decorrer que a roda girava, Deus ia moldando, o oleiro ia moldando o vaso. O objetivo cabal, final, definitivo para a sua prova é: Deus está te moldando. Oh, graças a Deus. Deus está fazendo você ficar parecido com Ele, para você se tornar em um vaso de valor. Deus permite que as rodas girem. Deus permite que as provações te joguem de um lado para outro. Deus permite que o vento, que a tribulação, que a dificuldade te leve para a direita, para a esquerda. Mas não se preocupe, no meio da dificuldade, no meio da roda, Deus está te moldando. Glória a Deus. Deus é fiel. As mãos do Senhor estão sobre você. Amém. Aleluia. A mão do Todo-Poderoso é sobre você. Graças a Deus. Você pode estar girando, mas tem uma coisa que está tratando com você: é o oleiro lá do céu. É aquele que tem poder sobre o vaso.
de Jeremias. Segundo, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Segunda observação de Jeremias, Jeremias percebeu que mesmo o barro sendo moldado, estando na mão do oleiro, o vaso não deixou de quebrar. O vaso se quebrou. Mas a Bíblia não diz que o oleiro jogou fora o vaso. O oleiro não despreza o vaso quebrado. Glória a Deus. O que o oleiro fez? Daquele quebrado, daqueles pedaços, ele fez outro vaso. Amém. Graças a Deus. Nessa dificuldade que você está passando, você pode até se quebrar, você pode até se angustiar, você pode até ser atribulado, você pode estar afligido, mas não se preocupe, Deus está cuidando de você. Glória a Deus. O vaso quebrou, mas tem uma observação: o vaso quebrou na mão do oleiro. Aleluia. E o oleiro é Deus. Ele é poderoso. Você pode até quebrar, mas o importante é na mão de quem você se quebra. Se você se quebrar na mão do homem, o homem não tem possibilidade de te recuperar. Mas se você cair nas mãos de Deus, Deus supre as tuas necessidades. Deus te restaura, te restitui, te restaura. Deus trabalha no vaso, mesmo ele sendo quebrado. Oh, graças a Deus. Às vezes, quando nós vemos alguém que está quebrado, nós podemos até procurar palavras de incentivo, palavras encorajadoras. Mas Deus é um Deus que vai aonde ele está precisando. Glória a Deus. Por quê? Porque o vaso está na mão de Deus. O vaso pode até estar trincado. O vaso pode estar até quebrando. Obrigado, Gil. Deus abençoe. Mas o importante é que você está na mão do oleiro. E o oleiro sabe muito bem como tratar com o vaso. Graças a Deus. O oleiro sabe qual é o problema do vaso. Porque Deus não trabalha com vaso emendado. Deus não passa durepox no vaso. Deus não passa durex, cola, tenaz, não. Deus quebra e faz de novo. Deus trabalha, Deus moda. Glória a Deus. O importante não é que você se quebre, porque todos nós aqui somos humanos, todos nós temos falhas. É verdade. Se nós não erramos por um lado, nós erramos por outro, mas nós erramos. Todos nós temos falhas, todos nós estamos aptos a quebrar. Mas o importante é na mão de quem você se quebra. É na mão do homem ou é na mão de Deus? Porque se você se quebrar na mão de Deus, Deus não te despreza. Deus não joga você no lixo. Mas Deus procura fazer outro, segundo a vontade dele. Para o nome dele ser glorificado. A terceira observação que Jeremias observa: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele quem? Do vaso quebrado, outro vaso. A terceira observação de Jeremias: conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. No original está escrito assim: conforme a vontade do oleiro. Quando nós somos quebrados, quando nós quebramos e nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso, ele começa a fazer outro vaso. Glória a Deus. Com os pedaços daquilo que quebrou, daquilo que restou. Mas tem uma coisa: Deus não faz o vaso segundo a vontade do próprio vaso. Deus faz o vaso segundo a vontade dele, do oleiro. Por quê? Porque o vaso tem que ser da vontade do oleiro. Porque se o vaso não ficar bem, o oleiro quebra de novo e faz de novo. Graças a Deus.
alguma coisa, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Não adianta você botar a máscara da incredulidade querendo ser uma coisa que você não é. Não adianta você botar a capa da hipocrisia sendo que você não é isso que você fala. Porque o vaso tem que ser moldado segundo a vontade de Deus. Amém. Ele trabalha como Ele quer. Amém. Glória a Deus. Deus faz o vaso segundo a vontade dEle. Oh, louvado. E quando o vaso é da vontade de Deus, Deus só tem prazer em abençoar. Amém. Deus só coloca coisas boas dentro do vaso. Amém. Aí agora, Oh, aleluia. depois que Jeremias observou essas três coisas, Deus se manifesta para ele, dando a conclusão dessa linguagem figurativa, daquilo que Jeremias viu. E Deus diz para ele assim: então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. Esse vaso aí, Jeremias, simboliza você e a casa de Judá e o povo de Israel. O vaso simboliza você e a igreja de Deus, o povo de Deus, que Deus molda segundo a vontade dele, que Deus molda segundo o querer dele. Aleluia. Então vai, Jeremias, e aplica isso para o povo. Aleluia. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Nós somos como vaso nas mãos do Senhor. Então Jeremias vai e prega: Oh, glória. se vocês não abandonarem os pecados, se vocês não voltarem a obedecer ao Senhor, Deus vai fazer você quebrar. Deus vai fazer você cair no cativeiro, e lá você vai ser quebrado, e pelas rodas vocês vão serem moldados. Mas essa não é a minha vontade. A minha vontade é que você permaneça como vaso de honra. Amém. E aqui entra agora a ponte de ligação, a conexão do primeiro texto ao segundo. Porque no capítulo 2, no versículo 20 e 21 de 2 Timóteo, nós vemos que Deus também está trabalhando com vasos. Amém. Oh, aleluia. E ele diz assim: numa casa, numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de madeira, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. O que nós observamos aqui é que tem vários tipos de vaso. Tem vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira, vaso de barro. E o apóstolo diz assim: uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Perceba que o apóstolo Paulo, ele não especifica quais são os de honra e quais são os de desonra. Porque para Deus todos os vasos valem, independente daquilo que ele é feito. Porque o que importa para Deus não é como o vaso é constituído, mas é aquilo que está dentro do vaso. Amém. Oh, aleluia. Então ele diz assim: há vaso de ouro, de prata, de madeira, de barro, uns para a honra, outros para a desonra. Aí o apóstolo Paulo agora vai revelar quais são os de honra e quais são os de desonra. No versículo 21 ele diz assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Amém. Oh, O apóstolo Paulo diz assim: os vasos de honra são aquele que se purifica dos pecados, graças a Deus. são aqueles que se afastam do pecado, Amém. são aqueles que se
Senhor. E o apóstolo Paulo está revelando um vaso que se aparta dessas coisas. Que coisa? Falsidade, pecado, iniquidade. Este é vaso de honra. Porque se você ler no contexto do capítulo 2, você verá que a igreja de Éfeso, que era a igreja que Timóteo estava dirigindo, havia muitas contradições, muitas brigas, muitas falsas doutrinas, muitos pecados. Então Deus diz assim: se o vaso se purificar destas coisas, ele será um vaso de honra. O vaso de honra não é aquilo do que ele foi constituído. O vaso de honra, ele só é vaso de honra quando você percebe aquilo que está dentro dele. Como foi ensinado hoje, o fruto do Espírito. Aquilo que é gerado pelo Espírito dentro de você. O que vai fazer o vaso ser de honra ou ser de desonra é aquilo que está dentro do vaso. Então, se o vaso se purificar dessas coisas, primeiro, ele é um vaso santificado e idôneo para uso do Senhor. Amém. O vaso que é de honra, o vaso que é purificado, o vaso que é santificado na presença do Senhor, ele se torna um vaso de honra. Amém. Mas aquele que não se purifica, que não se afasta, ele é vaso de desonra. Oh, grande Deus. E Deus diz assim: os vasos de honra é santificado e idôneo para o uso do Senhor. Amém. Porque Deus só usa quem é vaso de honra. Amém. Deus só honra aquele que paga o preço. Deus só honra aquele que se afasta do pecado, da iniquidade, da mentira. Deus é aquele que honra o vaso que está na verdade, com sinceridade, com humildade na presença do Senhor. Deus não tem compromisso com o vaso de desonra. E três coisas que quando esse vaso chega nas mãos do Senhor, para uso do Senhor, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Oh, louvado. O vaso de honra, ele é preparado para toda boa obra. Amém. Glória a Deus. Ele está em um lugar pequeno, ele é preparado lá. Ele está no lugar grande, ele é preparado lá também. Ele está na roça, ele é preparado lá. Ele está na cidade, ele também é preparado lá. Ele está em casa, ele é preparado lá. Ele está na igreja, ele é preparado lá. Por quê? Porque é vaso de honra, está nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Quando você se prontificar para ser um vaso de honra, não importa o lugar onde você chegar, Deus vai te usar lá. Amém. Aleluia. Seja em Portugal, seja no Brasil, em qualquer lugar, você bota o pé, Deus te usa lá. Amém. Porque você tem compromisso com Deus. Amém. Você é santificado. Você é separado. Você é escolhido pelo Senhor. Glória a Deus. E você está nas mãos do Senhor, o oleiro do céu. Amém. E quando você está nas mãos do Senhor, você foi moldado segundo a vontade dele. Amém. E aquele que está dentro da vontade de Deus, aonde que ele chega, Deus prospera ele. Amém. Aonde que ele chega, Deus abençoa. Oh, maravilha. Aonde que ele chega, ele leva bom ânimo. Ele incentiva. Oh, Jesus. Ele transfere unção. Ele compartilha unção. Amém. Aquele que estava caído, Deus levanta. Aquele que está desanimado, Deus anima. Aleluia. Por quê? Porque é vaso de honra. Amém, Jesus. Oh, louvado. Glória a Deus. Mas estudando a palavra, Amém. nós vemos que o vaso sempre foi uma tipologia do ser humano, do homem, do cristão. Mas nós descobrimos que principalmente no Antigo Testamento, o que mais Deus usava e o que mais o povo de Israel usava para colocar dentro do vaso era azeite. Amém. Aleluia!
se não tivesse com azeite dentro. Por isso, como o irmão Ageu falou hoje, enche o teu vaso de azeite, disse para São Léo, o evangelista Gladstone leu na palavra introdutória. Porque, na verdade, nós não podemos aplicar aquele vaso como corpo, como ser humano, porque aquele vaso era um recipiente que a última vez que ele foi cheio foi na unção que Samuel derramou sobre Saul. Então nós não podemos aplicar o vaso do texto de 1 Samuel 16 como sendo o ser humano se enchendo do azeite, mas o vaso na tipologia bíblica é conhecida como homem, como o homem na vontade de Deus. E o azeite é simbolizado pelo Espírito. Amém. Então, quando Deus fala que Deus vai encher o vaso de azeite, Deus está falando: eu vou encher o meu servo da unção do Espírito Santo. Então, quando o vaso, ele é vaso de honra, quando ele foi moldado por Deus, Deus derrama a unção nele. Deus derrama a unção do Espírito Santo nele. Amém. Então, o importante na vida do vaso não é se ele é de ouro, se ele é de prata, não é a condição dele, mas é aquilo que ele tem da parte do Senhor na vida. Glória a Deus. O que importa para Deus é a unção que está na tua vida. É a unção da tua vida que te transformará em um vaso de honra. É aquilo que está dentro do vaso. Oh, louvado. E esse vaso, como está cheio, ele transborda. E aqueles que estão do lado do vaso que está desbordando, ele é atingido pelo azeite do vaso. Ei, glória. Ele é atingido pela unção que desborda do vaso. Por quê? Porque todo vaso que é santificado para uso do Senhor é idôneo e preparado para toda boa obra. Deus te chamou para ser um vaso de honra. E não importa o teu jeito por fora. O importante é aquilo que você tem dentro. Porque aquilo que você tem dentro, no decorrer dos tempos, se manifesta no lado de fora. O Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, simbolizada, tipificada pelo azeite, ela vem de dentro para fora. Então, primeiro você é restaurado dentro, para depois Deus te moldar por fora. Então, o vaso de honra, ele só vai ser reconhecido como vaso de honra quando ele se tornar santificado, idôneo e com azeite no céu da vida. Deus te chamou para ser vaso de honra. Amém. Mas você tem que se afastar, você tem que se purificar dos pecados, você tem que abrir mão do livre-arbítrio, abrir mão do direito de escolha, para ter uma vida santificada com o Senhor. E quando você se purificar dessas coisas, você se transforma em um vaso de honra. E preparado para toda boa obra. Tanto aqui, se algum dia você sair daqui para qualquer outro lugar, Deus vai te usar lá. Porque você é vaso de honra. Aleluia. A igreja se coloque de pé agora para nós fazermos uma oração. Glória a Deus. Deus quer derramar um azeite sobre os nossos vasos. Amém. Mas os nossos vasos, para receberem o azeite do Senhor, Corta o vaso, Jesus. ele tem que estar como o Senhor quer. Ele tem que estar moldado segundo a vontade do oleiro. Amém. Porque Deus não derrama azeite em vaso que está trincado. Deus não derrama azeite em vaso que está furado. Porque senão o azeite sai por onde não deve sair. Oh, aleluia. O azeite é desperdiçado. Mas quando você é moldado e recebe o azeite da parte do Senhor, transborda, e aqueles que estão do seu lado recebem a unção de Deus na vida. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, levante as mãos para o alto e fale assim: Deus,
Eu sou o teu vaso. Me purifica cada dia para